É o WW voltando no intervalo, dando nosso boa noite ao nosso Lourival Santana. Significa que nós vamos falar de assuntos internacionais também. E o assunto internacional também, do qual nós vamos falar, é o presidente Lula recebendo do seu amigo, né, pessoal, inclusive, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, a presidência do Mercosul. É um momento realmente decisivo, se é que a gente... Bom, decisivo é a palavra relativa, né, no caso do Mercosul. É um momento grave, porque as negociações com a União Europeia têm que tomar um rumo. E é nesse ponto que Lula assume a presidência desse bloco na América do Sul. Confira, a reportagem é de Pedro Teixeira. Durante o discurso de posse, Lula elevou o tom sobre o pedido do bloco europeu para flexibilizar a regra de compras governamentais. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Lula explicou que vai trabalhar por outros acordos comerciais, além do tratado que está sendo negociado com a União Europeia. Citou como exemplo as negociações com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura. Não deixou de mencionar a China, que vem negociando diretamente com o Uruguai e criando tensão no bloco. O país decidiu não assinar o comunicado conjunto que foi publicado depois da cúpula e reclamou do protecionismo econômico adotado pelo bloco. Paraguai e Uruguai se uniram sobre um assunto político, a Venezuela. Mário Abdo Benítez, do Paraguai, disse que o Mercosul não pode depender da convergência ideológica de seus presidentes. Lacage Pou, do Uruguai, elogiou o paraguaio e também falou sobre o regime venezuelano. Acho que o Mercosul tem que dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa se encaminhar para uma democracia plena que claramente hoje não tem. Já Lula afirmou que para fortalecer o bloco é preciso contar com a participação de todos os membros. Para isso, reforçou que vai trabalhar para concluir a adesão da Bolívia ao Mercosul. E disse ainda que não se pode isolar a Venezuela. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. O presidente brasileiro também falou de uma das prioridades de seu mandato à frente do Mercosul. Será a moeda comum. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Gabriel Galípolo, que vai assumir a diretoria de política monetária do Banco Central, defendeu a proposta do governo de uma moeda única para o Mercosul. A ideia não é uma ideia de uma moeda para substituir moedas nacionais, mas sim de uma unidade de conta e de um meio de pagamento que permita garantir a viabilidade e facilitar a relação entre esses países, né? Lourival Santana, nós temos claramente aí dois aspectos, dois universos. O universo das questões que envolvem relações comerciais em si, que em si é complexo, vamos pegá-lo. Mas vamos começar pelo fim da reportagem do Pedro Teixeira, que tem a ver com os aspectos políticos. Evidentemente, o Uruguai estragou a festa do Lula. Estragou em alto estilo. Já tinha feito isso naquela reunião dos presidentes. Voltou a insistir. Ou seja, aparentemente, só o Lula e a diplomacia brasileira acreditam que o exercício da liderança regional, que o Brasil tradicionalmente tinha nessa parte do mundo, depende de passar pano em ditadura. Eu acho que ele tirou a conclusão errada das eleições que trouxeram para a presidência de países sul-americanos governos de esquerda, pressão da esquerda democrática, mesmo considerando o Chile de Gabriel Boric e a Colômbia de Gustavo Petro, que foram considerados a seu tempo ultra-esquerdistas, mas que não toleram a confusão entre autocracia e democracia, independentemente de rótulos ideológicos, né? Então, de fato, eu acho que o presidente Lula está perdendo um capital importante
de liderança. E no caso específico do Mercosul, aliás, uma nota de rodapé é que o Itamaraty soltou um comunicado final às 5 da tarde, colocando o Paul Lacage-Pou como signatário e com a data errada, de dezembro do ano passado, como que para provar aquilo que o chanceler uruguaio tinha dito ontem, o imobilismo do Mercosul, né? Claro que é só um problema burocrático. 2 horas depois, eles soltaram uma nova nota corrigindo. Comunicado que o Uruguai não assinou. Sem assinatura do presidente uruguaio, um texto totalmente diferente, portanto, eles tinham publicado como comunicado final um esboço, tal a autoconfiança do Brasil, né? Acho que esse ato falho demonstra isso também. Enfim, e absolutamente inócuo o comunicado final, não diz rigorosamente nada o comunicado final. E isso era o que o Lacage-Pou estava se insurgindo contra, né? E, por último, há uma dinâmica na qual antes era a Argentina que estava isolada até o final do ano passado, né? E o Brasil conseguindo botar pressão para a redução da tarifa externa comum, que é a grande questão, né? Para os internos, para os sócios, né? Agora, é o Uruguai que se isola, porque o Paraguai, embora pense como o Uruguai, não tem coragem de se contrapor ao Brasil. Vamos começar a tratar, Daniel. Você ia falar, Daniel, por favor? William, veja, quem entrou muito fortemente nessa discussão hoje foi o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que deu uma estocada ali no Lacage-Pou, no seu discurso. Separei aqui o trecho em que ele diz, eu estou com um discurso aqui em espanhol, mas eu tento fazer uma tradução livre aqui, em que ele, Alberto Fernandes, cita a fragmentação e os regionalismos ali do mundo e diz que o Mercosul deveria tomar essa experiência alheia para não experimentar a dor que a divisão produz. E aí ele cita Perón, óbvio, como sempre, para dizer o seguinte, a experiência na própria carne é a mestre dos imbecis. Então, o recado é, não vamos nos dividir. Agora, o Mercosul realmente não está falando uma língua comum. Só me parece que a questão de o Uruguai tentar negociar um acordo de livre comércio com a China deve ser encarada menos pelo ato literal, porque aqui em Brasília a interpretação é de que nem a China tem tanto interesse nessa negociação, nem o Uruguai tem muito a oferecer. Mas isso acaba sendo um bode na sala do Uruguai, que quer sim agilizar o acordo com a União Europeia e que quer manter e até acelerar uma redução da tarifa externa comum. A redução que houve até agora de 10% para todos os sócios e de 20% só para o Brasil, adotada com Bolsonaro e Paulo Guedes, termina no final do ano, sob a presidência brasileira do Mercosul. É do interesse uruguaio que a tarifa não suba. Yuri, o acordo com a União Europeia está sendo negociado, se eu estiver enganado na minha memória, Daniel e Lorival, vocês me corrijam, há 25 anos, é isso? 1999 foi a cimeira, eu cobri no Rio de Janeiro. 25 anos de negociação. As palavras do presidente brasileiro hoje, lá em Porto Iguaçu, sugerem que nós estamos num beco sem saída. E mantém-se ali essa postura de como o governo Lula vê a sua atuação de política externa e coloca, né, vê os interesses nacionais, que é legítimo que o governo defenda, mas como interesses que acabam virando protecionistas. E isso acabou ficando, enquanto o Lorival estava falando da Venezuela, e acho que vale colocar também nessa questão do acordo com a União Europeia, é ficar preso numa armadilha retórica e não conseguir sair mais, ainda que os fatos o levem a sair ou exijam que ele saia dessa armadilha retórica, busque outras alternativas, e o governo não tem, e o presidente não tem buscado nenhuma outra alternativa que não seja se colocar nesta forma contrária ao acordo, ainda que tenha os seus argumentos quando fala da desconfiança, do excesso de exigências, porque a gente sabe que sim, também do lado europeu há certo protecionismo,
Mas me parece que é ficar preso numa armadilha retórica e não conseguir ter muito para onde avançar. Há dois argumentos que ele coloca hoje, quando ele faz as críticas, que foram ditas num tom bem duro em relação aos europeus, Lorival. A primeira é, vocês nos fazem uma série de exigências em relação aos ambientais que vocês mesmos não cumprem. É difícil isso daí. A gente vai passar por um catálogo grande de sim, não em relação a um monte de coisas. Mas vamos pegar isso daí. A outra é tradicional. Vocês não querem que a gente se desenvolva com políticas industriais que vocês praticaram. Política industrial, do ponto de vista do presidente brasileiro, é compra governamental e incentivo à indústria via esse mecanismo que ele refuta, porque é um mecanismo que a União Europeia pretende colocar nesse acordo. Aí a gente volta na discussão que vocês estavam tendo no primeiro segmento, né? Quantas décadas faz que o Brasil faz substituição de importações, subsídios, toda essa política industrial, e nós não saímos do lugar. Os Estados Unidos e a Europa fizeram isso durante um tempo, bem antes da UNCTAD, da criação da OMC. Para não falar na Ásia, né? Exato, do acordo de GATT, tudo aquilo. Depois veio tudo isso. O Brasil continua há décadas e décadas, desde que eu me entendo por gente, o Brasil tem a mesma política e não sai do lugar, porque todos os outros fatores de desenvolvimento, incluindo a concorrência, a pressão, tudo isso está ausente, mesmo com a indústria hoje querendo a parte mais... Como nós trouxemos ontem aqui os pontos da CNI em relação ao acordo dentro do Mercosul e do Mercosul com a União Europeia. Exato. Então, agora, se ele está dizendo que a Europa não cumpre, ele está falando de transição energética? Houve, de fato, uma redução no ritmo da transição energética por causa da Rússia, mas a matriz já se reacomodou e a Alemanha, que é o grande alvo dessa crítica, já está conseguindo retomar o seu ritmo de adaptação e a meta é até 2030. Agora, desmatamento... Isso aconteceu no passado. A proposta agora é que haja um tipo de desenvolvimento que não seja como o da Revolução Industrial, que os países consigam prosperidade sem destruir a natureza. É um outro momento, não se pode repetir os mesmos erros que o Ocidente cometeu no passado. E ele está assumindo uma atitude defensiva que é, inclusive, autodestrutiva, porque ele teria as credenciais para dizer, me dê até 2030, eu já realizei isso no passado, posso realizar de novo. Mas não, a minha leitura é de que ele está apenas usando essas coisas como pretexto para travar esse acordo, porque ele não deseja esse acordo. Essa é uma boa pergunta aí para a gente tentar examinar agora, Daniel. Nós queremos ou não um acordo com a União Europeia? Eu separaria em 2 pontos toda a questão que está sendo levantada pelo governo brasileiro em torno de compras governamentais. Uma é mais técnica, ou seja, isso realmente pode ser um obstáculo para a realização de políticas industriais, para defender o interesse nacional? Tem alguns pontos ali que o governo realmente acha que é um problema. Por exemplo, quando você faz compras na área de defesa, compras de medicamentos, compras mais importantes, é muito tradicional que haja o offset tecnológico. O que significa o offset? Que vai haver uma cláusula de conteúdo local, uma cláusula de transferência tecnológica. Isso é muito nítido, acontece com frequência nas compras do setor militar, por exemplo, né? A gente negocia sempre o offset tecnológico e o acordo prevê expressamente que tem uma duração. Em até 15 anos, o offset não poderá ser mais feito. E o Brasil acha que isso é um problema. É de se perguntar mesmo se isso é ou não é um problema. Outra questão não é a questão do conteúdo mesmo, a questão técnica, eu acho que é a questão estratégica. A Europa demorou 3 anos para apresentar uma proposta de protocolo adicional, apresentou uma proposta que inclui cláusulas que vão além dos compromissos brasileiros no Acordo de Paris, que invade a legislação local, que o Brasil considerou inaceitável. E colocar o assunto compras governamentais não deixa de ser uma estratégia para tentar empurrar a União Europeia para rever essa exigência que a União Europeia faz ao Brasil. Ora, vocês estão colocando isso, então vamos colocar aquilo. Bom, podemos cada um abrir mão das nossas exigências aqui e aí a gente chega em bom termo. Então tem um caráter também estratégico.
Não estou defendendo que essa postura seja a mais correta, mas é isso o que está por trás dessa postura do Brasil agora. Ok. O Lorival, por exemplo, traz com veemência a visão de que não, nós estamos usando, colocando uma cortina de fumaça porque no fundo não queremos fazer. O que você está colocando é o seguinte, talvez seja uma estratégia de negociação. Se fomos confrontados, nós sul-americanos, com uma série de exigências feitas pelos negociadores europeus que interferem na nossa legislação, por exemplo, a do Código Florestal, certo? O que eles estão dizendo é que mesmo aquilo que a nossa legislação adotada pelo Congresso, com um consenso que foi trabalhado durante anos, permite, na opinião deles, não permite coisa nenhuma. Então, se nós temos áreas desmatadas, mesmo aquelas desmatadas pela nossa legislação, não se trata de desmatamento ilegal, queimada da Amazônia, isso tudo. Se trata daquilo que a nossa legislação permitiu e até aqui era internacionalmente como tal reconhecida, como legítima. Mesmo isso, do ponto de vista dos europeus, não vale mais para a compra de produtos brasileiros que venham dessas áreas. É um exemplo, entre outros. O que você está dizendo é o seguinte, nós estamos jogando uma coisa contra a outra. O offset de transferência tecnológica é uma tradição. De fato, todas as vezes que o Brasil negociou, sobretudo, por exemplo, no âmbito nuclear, com a Alemanha, por exemplo, a adoção ou a absorção de tecnologias, elas vêm com uma série de, digamos assim, de penduricalhos. Entre eles, isso não poderá ser mais feito, hein? Pois é. Agora, seria uma tática de negociação eventualmente, Yuri? Pode ser, dentro dessa lógica que o Kitchener colocou, né? Você estava falando em questão de Código Florestal e estava me lembrando que há um discurso recorrente dos produtores brasileiros que a nossa legislação é muito mais exigente do que outras. E, de fato, as regras que, principalmente a União Europeia, mas também Reino Unido, mesmo Estados Unidos, começaram a discutir em relação a produtos de países com essa sensibilidade ambiental, é que você faz o rastreio para não comprar aquilo que é ilegal, mas dentro de uma lei do país. A soberania nacional ela é importante. Então, nesse aspecto, de fato, tem um argumento que pode ser discutido. A grande questão, e aí que há o ceticismo maior do Lorival, se a gente está disposto a discutir nos argumentos, como a gente estava falando da reforma tributária, discutir o que está no papel ou não, ou se é ficar colocando o bode na sala para ninguém sair do lugar. Gente, 99,6% do desmatamento da Amazônia é ilegal. Sim. Então, e precisa ser combatido. Isso é mapa biomas, dado brasileiro. Não, isso é um fato. O que eu estou querendo colocar... Não, você não entendeu o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós estamos, vocês estão falando sobre 0,4%. O problema, Lorival, é que uma empresa brasileira que tem as melhores práticas ambientais, e não estou nem dizendo que elas existem, talvez nem existam, mas que ela tem as melhores práticas ambientais, elas vão ter custos altos para comprovar que toda a cadeia produtiva está livre de desmatamento ilegal por uma exigência europeia, quando não está pedindo isso aqui. Sim. Elas vão ter que ter uma certificação. Né? Isso rastreabilidade, no fundo. E isso é complexo. Mas as pessoas que querem comprar alimentos na Europa estão exigindo isso, eles são os consumidores. Então, as pessoas que estão querendo comprar os alimentos na Europa ou os agricultores protecionistas da França, da Irlanda, Não, isso é uma exigência da opinião pública europeia, depois de toda a queimada que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos. Você acha que existe almoço de graça? Você queima a Amazônia... Isso nem é só um problema nosso, isso envolve o Sudeste Asiático também. Concordo contigo. A grande questão, e aí eu estou mais pensando alto do que defendendo o argumento, é até onde um acordo comercial pode se sobrepor a uma lei nacional. E isso é uma discussão que é válida, ou não? Nós não cumprimos a lei nacional. Perfeito, a gente tem que cumprir a nossa lei. 99,6% do desmatamento da Amazônia é ilegal. Mas a partir do momento que a gente passar a cumprir a lei, o nosso desafio primeiro é cumprir a nossa lei. E eu concordo contigo, não cumprimos a nossa lei. Então faz o seguinte, apresente uma contraproposta dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui uma lei, assim, nós temos uma meta, nós vamos zerar o desmatamento até 2030 e você negocia. Não precisa apresentar compras governamentais para negociar a Amazônia. Entendi. Há um ponto interessante aí, do ponto de vista das relações internacionais, que é determinar quem, na verdade, está negociando de má fé.
quando a gente tem, como chegamos até o ponto, 25 anos de discussão num acordo com a União Europeia, mais ou menos para o final desse período, os europeus, em função de fatores muito amplos que você acabou de mencionar, de fato, boa parte da agroindústria brasileira não captou a amplitude e a profundidade das preocupações de populações europeias com mudança climática, desmatamento e por aí vai. Sempre um pouco, talvez, presos à ideia de que nós produzimos comida, eles precisam comprar comida, portanto, comprarão o que a gente produz. E, digamos, se é um espírito da nossa época, talvez um dos fatores mais evidentes do espírito da nossa época seja essa disseminada noção nos mercados consumidores europeus, particularmente, mas em boa medida também na Ásia, de que a questão climática é central para a sobrevivência do planeta e que a questão climática é diretamente afetada pelo que o Brasil faz ou deixa de fazer com as suas florestas. Então, esse é um fenômeno generalizado de enorme peso. Mas ele não elimina um outro lado, que é tradicional também, que é a defesa que muitos dos europeus fazem das suas próprias categorias, como, por exemplo, produção agrícola local. Então, aí, me parece que, do ponto de vista da diplomacia, nós estamos diante de um enigma, eu diria. Quem está negociando de má fé? Quem, escorado nessas transformações da percepção da opinião pública em relação à mudança climática, coloca exigências adicionais, ou quem, no caso do Brasil, diz assim, não, aí não dá mesmo. Eu já não queria mesmo e agora vocês me deram a boa desculpa para não ir adiante. A União Europeia está dividida. A opinião pública não está dividida, todos pensam igual. Agora, os países estão divididos. Existem países protecionistas. Estamos falando da França, da Holanda, da Polônia, talvez da Irlanda. E para aí a lista. Nós estamos falando de 27 países e apenas 4 ou 5 têm essa coisa protecionista. A Alemanha quer o acordo. Mas a França que tem muito peso. Sim, mas a Alemanha quer o acordo, Espanha, Portugal, Itália, os países cuja indústria tem um peso específico muito maior proporcionalmente do que a agricultura, querem esse acordo. Então o Brasil poderia jogar, né, com esses países, com a credibilidade que o presidente Lula tem, para levar adiante isso, mas eu acho que não há o desejo.